E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu tô aqui mais um dia para falar sobre vestibular, para falar sobre cursinho e tudo mais. O vídeo de hoje é sobre citologia. A gente vai estabelecer a diferença entre a célula animal e a célula vegetal e também denominar as funções das organelas dentro de uma célula e dizer o porquê elas são tão importantes para o funcionamento da célula. Então, bora pro vídeo. Vamos começar conhecendo os dois tipos de célula, né, para a gente visualmente estabelecer a diferença que esses dois tipos de célula podem aparecer na nossa prova. A primeira célula é a célula vegetal, e aí ela apresenta essa forma aqui. E a segunda célula seria a célula animal, que apresentaria essa forma aqui. Inicialmente a gente já percebe uma diferença, né, no formato delas. Uma tem um pouquinho mais de uma cor, uma tem um pouquinho menos de uma cor na representação. Será que essa cor de mais é coincidência? Será que não é? Será que essas partes a mais na célula vegetal são por acaso? Será que tem algum tipo de função diferente? Então a gente vai entender tudo isso nesse vídeo e inicialmente a gente já estabeleceu essa diferença visual que as duas já apresentam desde o início. Para começar a diferenciação, a gente tem que dizer que todas as organelas que a célula animal apresenta, a célula vegetal apresenta também. Então as diferenças vão estar basicamente na célula vegetal, né? Ela vai apresentar organelas diferentes que são adaptadas ao que o organismo que possui esse tipo de célula precisa para viver e precisa para o seu metabolismo normal. Então a gente vai começar falando dessa parte azul que apareceu na representação, que ocupa bastante espaço na célula, né? Que seria o vacúolo. O vacúolo, ele é uma diferença entre a célula animal e vegetal e ele é bem expressivo no visual, né? Você percebe de cara que existe uma diferença e essa diferença seria o vacúolo, que tem sua função dentro da célula vegetal e a gente vai explicar mais pra frente. Outra diferença que a gente percebe visualmente nas duas células é que uma apresenta duas camadas periféricas, que seria a célula vegetal, e a outra só apresenta uma camada envolvendo todas as outras organelas. Essa outra camada que a célula vegetal apresenta é a parede celular, que tem suas funções para a célula vegetal e que vão ser abordadas mais para frente. Mas já é outra diferença visual que na prova a gente, olhando os dois tipos de células, mesmo que não seja para resolver uma questão, já nos coloca, não, essa é uma célula vegetal, essa é um animal, vou abordar elas durante a questão, no que ele vai perguntar, com essa diferenciação rápida, que é o que a gente precisa no vestibular. A outra diferença, que também é bem visual na célula vegetal, são os cloroplastos, né? Aquela cor predominante que eu disse no início, se dá por conta dos cloroplastos, se dá por conta do pigmento que reside dentro dos cloroplastos. E ela também é uma organela que não aparece na célula animal, só na célula vegetal, que tem suas funções que vão ser explicadas mais na frente. Então são essas as diferenças visuais entre as duas células e funcionais também. A gente não falou das funções dessas diferenças entre as células, mas é lógico que essas diferenças visuais vão gerar diferenças funcionais e diferenças de necessidades que organismos com as respectivas células vão precisar no seu metabolismo normal. Então, depois de falar das diferenças, vamos falar por o que as duas células têm. Vamos denominar todas as organelas e todas as partes funcionais desses dois tipos de células e vamos falar basicamente da função de cada organela, desses aparatos que cada célula pertence, para o seu funcionamento. Inicialmente vamos falar da membrana plasmática celular, que seria então a divisão entre o meio extra e intracelular. Tem uma função muito importante de selecionar o que entra e o que sai da célula e permitir a proteção do meio interno, né? Então essa membrana celular seria muito importante para esses dois tipos de célula. A parede celular, que a gente já falou da célula vegetal, que só pertence à célula vegetal, também tem sua função. Ela confere uma proteção e resistência maior à célula vegetal. Outro aparato seria a carioteca, que delimita e protege o material genético. Dentro da carioteca a gente tem o DNA, que é responsável por dar aos organismos a hereditariedade e também é usado na produção de proteínas. Outra organela seria o retículo endoplasmático liso, que tem a função de produção de lipídios. Esses lipídios, normalmente, os mais famosos, são alguns tipos de hormônios. Eu já vi questões falando sobre as funções de cada organela, e aí tinha questão que pedia o que o retículo endoplasmático liso fazia, o que ele produzia. E aí ele falava de hormônios à base de gordura. Os hormônios andrógenos são basicamente sintetizados a partir de gordura, então ele fazia essa associação. A partir da produção de hormônios, ele pedia a função do retículo endoplasmático liso. Então ele não é muito falado, às vezes a função acaba sendo um pouco esquecida por conta da diferença
de importância da produção de proteínas, mas ainda assim é importante para você não perder pontos no vestibular. Depois disso, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que aí sim é bem mais abordado e bem mais teoricamente importante dentro de uma célula e dentro do que a gente estuda para o vestibular, que ele é simplesmente responsável pela síntese de proteínas, em parte, né? Então ele tem ribossomos acoplados na sua periferia e esses ribossomos fazem parte da síntese de proteínas. Já vi discussões sobre os tipos de proteínas e as funções dela produzidas em diferentes lugares. Os ribossomos soltos no citoplasma também produzem proteínas, assim como os ribossomos acoplados no retículo endoplasmático rugoso, e já vi pessoas falando que essas proteínas do retículo endoplasmático rugoso seriam para meio intracelular, seriam usadas dentro da célula, e essas proteínas produzidas fora do retículo endoplasmático rugoso seriam usadas para meio extracelular, então elas já seriam mais para exportação, né, teoricamente falando, mais para fora da célula. Mas conversando com o meu professor de biologia do cursinho, ele não tinha também uma definição de que isso poderia ser 100%, mas é sempre importante falar, né? Sempre os vestibulares chegam com muitas novidades e vai que nesse ano alguém fala alguma coisa sobre isso. E aí sim, depois do retículo endoplasmático rugoso, a gente tem os ribossomos, que são essas bolinhas soltas no citoplasma, visualmente falando, que também são muito importantes na síntese de proteínas e, como falado anteriormente, teoricamente para as proteínas externas. O vacúolo, que a gente falou, que de novo é uma diferença entre a célula vegetal e a célula animal, ele simplesmente armazena substâncias, sais, água, que são importantes para o metabolismo da célula vegetal. Depois disso temos o complexo de Golgi, que armazena e secreta substâncias para o meio extracelular, que também faz a síntese de glicoproteínas que são usadas na produção da membrana celular para fazer essa permeabilidade seletiva, né? Elas ajudam muito nessa permeabilidade seletiva da membrana celular e também na formação dos lisossomas. Os lisossomos, por sua vez, são responsáveis pela digestão intracelular. Então, eles pegam uma matéria que não vai ser mais usada e quebram em partículas menores para poderem ser usadas em novos processos. Isso acontece nos lisossomos dentro da célula animal e vegetal. Além disso, uma coisa muito importante, muito cobrada, né? Tem até um esquema famoso e bastante importante para o vestibular, para falar como que essas reações acontecem dentro dessa organela, que é a mitocôndria. A mitocôndria que é então responsável pela respiração celular, né? Assunto que tem que ser abordado em outro vídeo para poder explicar melhor, e que dentro dessa respiração celular tem vários processos que também são importantes e também poderiam ser assuntos para outro vídeo, mas basicamente a gente tem que falar que as mitocôndrias fazem a respiração celular na célula animal e também na célula vegetal. Não é só porque a célula vegetal produz sua própria energia através dos cloroplastos, que a gente vai falar na frente, que ela não vai ter mitocôndria. A mitocôndria é muito fundamental para as duas células, então não pode esquecer, não é só porque tem uma que não vai ter outra, a célula vegetal tem os dois, tem cloroplastos e tem mitocôndrias também. Depois das mitocôndrias, outra organela que eu acabei de falar, que está muito ligada com ela na célula vegetal, seriam os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. Então é a produção do alimento da planta feita a partir da energia solar, com o uso dos cloroplastos, que a sua função e o seu funcionamento poderiam ser explicados em um vídeo inteiro só para eles também. Mas basicamente são responsáveis pela fotossíntese na célula vegetal. E a sua presença não exclui a presença das mitocôndrias. Temos então depois os centríolos, que são muito importantes no processo da divisão celular, participam de fases da meiose, da mitose, então eles são muito importantes na divisão celular e também para a formação de cílios e flagelos de células que precisam desse tipo de método de locomoção. Então eles participam dessa formação de cílios e flagelos. Depois dos centríolos temos os peroxissomos, que são normalmente associados à decomposição da água oxigenada dentro da célula, mas na teoria eles na verdade têm a função de degradação de radicais livres, qualquer tipo de radical livre que esteja dentro da célula, que são muito reativos, né? Qualquer tipo de radical livre é muito reativo dentro da célula, então eles têm que ser neutralizados e os peroxissomos são especialistas nessa função e a função deles é a degradação de radicais livres. Então, essas são basicamente
as principais organelas e suas respectivas funções. Falei também sobre a diferença da célula vegetal e da célula animal. E foi isso. O vídeo de hoje foi esse. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui para fazer um vídeo. Estava tendo alguns contratempos com a vontade, basicamente, de fazer os vídeos. Mas enfim, é isso. Espero ter ajudado. Espero que esse vídeo chegue em pelo menos uma pessoa que necessite de um conteúdo assim, que minha forma de explicar seja mais fácil para o entendimento dela. Se eu conseguir chegar em uma pessoa, para mim, já está fazendo muito sentido tudo isso e a produção desse conteúdo. Espero vocês numa próxima. Se cuidem, fiquem em casa ao máximo que der. Cuidem das pessoas que vocês amam. Hoje a gente teve uma notícia de um jornalista que morreu, um jornalista esportivo que morreu decorrente de complicações da Covid-19. Isso me pegou um pouco porque a gente fica vendo números e números e não associa esse número a pessoas, mas são pessoas, e quando isso acomete uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você acompanha, você acaba percebendo que não são só números e sai dessa monotonia de achar que tá passando e não tá passando. É um momento muito complicado, então cuide de quem você gosta, aproveite quem você gosta, diga tudo que você tem para falar para quem você gosta. E é isso, até a próxima e tchau!